Olá, tudo bem? Cá estou eu de novo, depois de um período relativamente longo que estive sem gravar vídeos para o canal, mas que pretendo agora retomar gravando pelo menos um vídeo por semana. As razões porque eu fiquei um tempo sem gravar foi porque estive ocupado com assuntos pessoais que não me permitiram dar muita atenção ao canal, mas espero a partir de agora retomar a sequência de vídeos como vinha fazendo. Eu hoje trago um tema que acredito que seja bastante interessante para muitas pessoas, sobretudo aquelas que têm seguido alguns sites que falam das vantagens do Brasil voltar a uma monarquia. E de facto eles apresentam alguns argumentos bastante fortes para isso. No entanto, há aqui uma série de equívocos nesses argumentos, como nós vamos ver ponto por ponto. Primeiro, uma das razões que costumam apontar é o facto de, em relação ao IDH dos países que aparecem nos primeiros lugares, a grande maioria serem monarquias. E que essa é a razão pelo facto deles terem um IDH melhor, ou seja, um índice de desenvolvimento humano. Não existe essa relação de causa e efeito. Se não, vejamos, os países que normalmente são apontados como exemplo são a Noruega, a Suécia, a Inglaterra. No entanto, por serem monarquias, no entanto, poderiam incluir também a Finlândia, a Suíça, a Alemanha, a França, a Áustria, que não são monarquias, são repúblicas. O facto desses países aparecerem nos primeiros lugares no IDH não tem a ver com o facto de serem monarquias, mas tem a ver com o facto de serem países onde a ética moral e a aceitação da corrupção é menor do que no Brasil. E que mesmo no caso de Portugal e Espanha, por exemplo, que é uma monarquia e que teve recentemente casos gravíssimos de corrupção, com primeiro-ministros a ser apontados por corrupção, e é uma monarquia. Não existe nenhuma relação entre esses factos. O que acontece é que a maior parte desses países monarquias aparecem nos primeiros lugares, pelo simples facto de serem, na sua maioria, países europeus, e a maioria dos países europeus, sobretudo da Europa Ocidental, optou por manter a monarquia. Mas, a partir, sobretudo, da Primeira Guerra Mundial, essas monarquias, que eram monarquias parlamentaristas e liberais, onde o rei tinha pouco poder, mas tinha algum poder, a partir da Primeira Guerra Mundial, a figura do rei passou a ser uma figura meramente figurativa. Ele não tem nenhum papel em intervenção política. Ao rei não lhe é permitido sequer fazer nenhuma intervenção que possa insinuar a preferência pelo partido A ou B ou pelo político A ou B. Ele tem que manter a mais absoluta isenção. Outro argumento que usam para querer demonstrar que o rei tem um poder que na realidade não tem é, por exemplo, usar o caso da Espanha, em que, segundo eu ouvi em alguns sites, algumas pessoas dizem que o rei dissolveu o Parlamento e convocou novas eleições. Não é bem assim. O que acontece é que o rei, tanto na Espanha como na Inglaterra e nas monarquias de modo geral, dá posse ao governo e parte dele a iniciativa, em alguns casos pelo menos, de convocar eleições. E o seu poder acaba aqui. E nem sequer é um poder na verdadeira acessão da palavra. Porquê? Porque, na verdade, o que aconteceu em Espanha foi que a Assembleia teve que ser dissolvida, não porque o rei tomou a iniciativa de dissolver a Assembleia, mas pelo simples facto que, como resultado das eleições, não foi possível a formação de um governo. Porque o que acontece num sistema parlamentaristas, como é o caso de todas as monarquias não absolutistas, porque no caso, por exemplo, da Arábia Saudita é um caso totalmente diferente, que é uma monarquia absolutista, mas
todas as monarquias dos países da Europa e do Japão, o que acontece é que as pessoas não votam diretamente, votam em partidos políticos. E esses partidos, depois, em função do número de mandatos na Assembleia, é que formam governo. E depois de formar governo, apresenta esse governo que foi aprovado na Assembleia ao rei, e o rei dá posse. O rei não tem sequer a opção de não dar posse àquele governo. A partir do momento que o governo passa na Assembleia, ele dá posse. O que aconteceu no caso da Espanha é que a Assembleia não conseguiu apresentar ao rei um governo a quem dá posse. Então o que o rei teve que fazer foi reunir os partidos na Assembleia e chegar a um acordo de datas para novas eleições. E isso foi feito umas 3 ou 4 vezes, até que finalmente, nas últimas eleições, foi possível construir um governo. O que é que aconteceu durante esse período? A Espanha não ficou evidentemente sem governo, nem foi o rei que governou. O que aconteceu é que o governo anterior, que tinha cessado funções, manteve-se no governo até que a Assembleia determinasse um novo governo. E esteve num processo de gestão. O que é que faz nesse processo de gestão? O poder do governo é extremamente limitado, ele nem sequer pode aprovar um orçamento, ele passa a funcionar pelo chamado sistema de duodécimos, ou seja, com base no último orçamento aprovado, ele vai gerindo, o papel dele é meramente de gestor do Estado, não pode lançar novos projetos, não pode, enfim, na prática não tem todos os poderes de governação. Ele tem apenas um poder de gerir o governo até que um novo governo resulte de uma nova eleição. E isso, as eleições têm que acontecer até que a Assembleia consiga formar governo. Portanto, o rei não tem nenhum papel. Outro argumento que se usa para o facto da monarquia ter bastantes vantagens é que não permitiria, por exemplo, que políticos como Lula da Silva chegassem ao poder, ou pelo menos tentam insinuar isso. Na verdade, a probabilidade de pessoas como o Lula, ou até piores se é que há piores, não é? São todos tão ruins, chegar ao poder é muito maior na monarquia do que no sistema presidencial. Porquê? Porque para o Lula chegar ao governo através de eleições presidenciais diretas, ele tem que ter aprovação de mais de 50% da população. No caso de um sistema parlamentarista, ele eventualmente com 25%, 30% ou até menos, ele pode chegar a primeiro-ministro. Porquê? Porque a partir do momento que ele consiga, dentro do Parlamento, da Assembleia, criar um grupo maioritário, juntando com a coligação com outros partidos, ele pode se apresentar como primeiro-ministro e, tendo esse grupo a apoiá-lo, esse governo, o governo dele tomaria posse e o rei teria que dar posse a esse governo. Ele não teria a opção de não dar posse. Portanto, dizer-se que o risco de figuras como Lula reduz com um sistema monárquico não é verdade. Na realidade, é exatamente o oposto. A probabilidade de políticos como Lula chegar ao poder num sistema parlamentarista é significativamente maior. Outra coisa que costumam dizer é que na monarquia o rei seria uma espécie de quarto poder. Não, como já deu para entender do que eu disse antes, não existe esse quarto poder. Esse quarto poder existiu, como eu disse, na Europa até a Primeira Guerra Mundial, mas a partir do momento que os reis passaram a ter um papel meramente figurativo, não existe esse quarto poder. Portanto, dizer-se que o rei funciona como contraponto ao poder, isto ainda acontece, por exemplo, em Portugal, em que existe um Presidente da República que é eleito diretamente e tem, por exemplo, o poder de dissolver, ao contrário dos reis nas monarquias europeias, não tem, o Presidente da República tem o poder de dissolver a Assembleia, sendo que num conjunto de condições. Portanto, ele não pode dissolver quando quer, ele tem que ter uma razão forte para isso. Por exemplo, o governo tem que estar a tomar uma série de medidas claramente danosas para o país e pode constatar, e no caso do Presidente da República, constatar que esse governo já não tem legitimidade
porque a Assembleia da República já não reflete a opinião da maioria da população, e mesmo assim, lá está, se houver argumentos fortes em termos do trabalho do governo, aí o Presidente da República, esse sim, pode dissolver a Assembleia e convocar novas eleições. No caso da monarquia, não, o rei não tem esse poder. Quando se diz que o rei na Espanha convocou eleições, como eu disse, é uma mera formalidade. Da mesma forma que é uma mera formalidade ele dar posse, é uma mera formalidade o rei convocar eleições. Porque ele convoca as eleições porque, como eu já disse antes, não tinha um governo a quem dar posse. Em relação à corrupção, com a monarquia haveria menos corrupção. Na verdade, a corrupção existe no Brasil desde o tempo do Brasil colónia. A corrupção não foi algo que nasceu com a República. Já existia corrupção, e muita corrupção, durante o tempo da monarquia. Eu me recordo de um programa do Jô Soares, em que ele cita um exemplo de um imposto que tinha sido criado para fazer um conjunto de obras no Rio de Janeiro no tempo da monarquia, e que esse dinheiro desaparecia. Então o rei resolveu arranjar uma arca e criaram 4 cadeados com 4 pessoas distintas, em que o dinheiro desse imposto que foi criado teria que ser depositado nessa arca, e ao fim no final do ano essa arca seria aberta e o dinheiro desse imposto seria usado para fazer obra. Foi a forma que o imperador na altura encontrou para conseguir ter o dinheiro e resolver o problema da corrupção. O que aconteceu é que, quando chegou no final do ano, foram abrir a arca, não havia lá dinheiro nenhum. Ou seja, mesmo na monarquia, uma arca em que havia 4 chaves com 4 pessoas distintas, o Estado foi roubado. Portanto, não é verdade que a corrupção nasce, como se tenta fazer crer, com a República. A corrupção é anterior à República e continua após a República. A República não gerou a corrupção, nem resolveu o problema da corrupção. Portanto, se você é daqueles que têm ouvido esses canais a defender o regresso da monarquia, com o argumento de que isso seria a solução para o Brasil, com o argumento que existe uma relação de causa e efeito em relação ao índice de desenvolvimento humano, não vá por aí. Você está totalmente equivocado. As pessoas que transmitem essa informação, presumo que por ignorância, por não conhecer como funciona as monarquias na totalidade, é que dão essa informação, ou então, em alguns casos, será mesmo má fé. A pessoa tenta trazer pessoas para a causa delas e, para isso, não tem nenhum problema em difundir informação falsa. Não, portanto, eu penso que esse vídeo esclarece perfeitamente estas situações, e que, se você acha que a monarquia vai ser a solução para os casos do Brasil, lamento desiludi-lo, mas não é. Agora, se você acha que o Brasil deve regressar à monarquia pelas razões que os países europeus mantiveram, isso aí pode ser ou não aceitável. Eu acho que não faz sentido, porque no caso dos países europeus que mantiveram a monarquia, mantiveram-na por razões históricas, e razões históricas que no caso do Brasil se perdeu, porque o Brasil deixou de ter monarquia há mais de um século. Portanto, essa relação histórica com a monarquia já se perdeu. Por exemplo, o único caso que eu conheço de um país que foi monarquia e passou a República e voltou à monarquia foi precisamente o caso de Espanha, que eu já citei há bocado, em que a monarquia caiu com a chegada do generalíssimo Franco ao poder, e quando o generalíssimo Franco morreu, foi por indicação dele, o rei Dom Carlos voltou a assumir a coroa espanhola. No entanto, ele volta a assumir a coroa espanhola nessa condição de apenas uma figura com um papel, de forma redundante, meramente figurativo.
Okay? E em relação a isso, acredito que tudo esteja perfeitamente esclarecido. Portanto, se você continua a gostar do canal, continua a gostar de obter esse tipo de informações, se não subscreveu o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais, dê o seu like e não se esqueça de ativar as notificações para receber sempre informação, sempre que um novo vídeo for publicado. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.